Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou chegando, cheguei. Estão vendo que é tudo muito improvisado, é novidade para nós que somos professores, é novidade para vocês que são alunos. E o que a gente tem que fazer diante disso? Adaptar a situação. A gente adapta um estúdio de gravação, adapta um quadro, adapta a situação toda e vocês, alunos, têm que adaptar a rotina de estudos. Não adianta a gente reclamar, não adianta a gente querer sair, não tem como. É um mês de isolamento e de aula à distância. O que a gente tem que fazer então? Cada um dentro da sua própria rotina, cada um dentro da sua própria vivência, adaptar esse modelo de aulas à distância. Então eu conto com vocês para assistirem às videoaulas, fazerem os exercícios propostos, conversarem com a coordenação, com a direção, com os professores, sempre que tiverem dúvida. Enfim, é importante que a gente mantenha esse vínculo nesse momento e fortaleça a nossa unidade enquanto escola, tá bom? Então, chega de reclamação, chega de falar que a aula à distância é chato e vamos adaptar o que a gente tem. A gente ainda está melhor que muitos brasileiros que estão sem condição de estudar, sem condição de merenda, enfim, as nossas possibilidades são as melhores possíveis dentro do cenário que a gente está incluso, tá bom? Então, hoje a gente vai corrigir os exercícios que eu passei na aula passada. Na aula passada a gente começou a falar sobre a crise de 29, nós falamos sobre os anos 20, os antecedentes da crise de 29 e os fatores que levaram aos Estados Unidos a vivenciarem a chamada crise de 1929, ou a Grande Depressão, e como que isso afetou vários países ocidentais, inclusive o Brasil. Então eu propus alguns exercícios e vou corrigi-los agora, e na próxima aula a gente introduz como foi o processo de recuperação dos Estados Unidos, tá bom? Então acompanhem a correção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, algum exercício que não deu para entender aqui pela videoaula, pode me procurar que a gente conversa, tá bom? Ah, gente, lembra que eu mandei o link do Classroom? É importante entrar. Quem não está na sala do Classroom, procura qual que é o código e entra. Quem não acessou a plataforma Bernoulli, acessa. Por quê? Porque na Bernoulli já está disponível o segundo V, que é o segundo volume do nosso material, que é justamente aqui a crise de 1929. Ele já começa no segundo volume, tá bom? Então vamos lá. As atividades. O número 1 perguntava o seguinte: explique por que o esforço de guerra dos países europeus contribuiu para o desenvolvimento industrial e agrícola dos Estados Unidos. Então é o seguinte, a Primeira Guerra Mundial, toda a Europa envolvida nesse conflito, envolvida nesse cenário de disputas territoriais que gerou um conflito armado nas principais potências europeias. Então, o que é esforço de guerra? A Europa vai fazer com que a sua indústria tradicional se transforme em uma indústria bélica. Então, as indústrias passam a produzir armamentos bélicos a fim de suprir a demanda de guerra da Europa. E a mão de obra que trabalhava nessas indústrias, que trabalhava nessa produção de bens, foi deslocada para os campos de batalha. Então a gente tem uma Europa o quê? Desabastecida. Produtos básicos são tirados de circulação. Por quê? Porque a indústria tradicional transforma-se em indústria bélica e a mão de obra é desviada para o campo de batalha. Então, quem se torna o fornecedor da Europa nesse momento? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que não estavam envolvidos diretamente no conflito, nos 3 primeiros anos da guerra, torna-se o fornecedor de produtos para a Europa, o fornecedor de empréstimos, o fornecedor de auxílio. Os Estados Unidos sai de devedor e passa a credor da Europa. Então, como que isso influenciou o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos passam a fornecer para a Europa, passa a abastecer a Europa. Por que os Estados Unidos passam a abastecer a Europa? Porque a Europa estava vivendo uma situação de guerra. Então, ela modifica a sua estrutura industrial, modifica a sua situação econômica e passa a depender da Europa, passa a depender dos Estados Unidos. Tudo bem?
Então, com as palavras de vocês, vocês vão montar uma resposta que segue essa lógica. A Europa transforma a indústria tradicional em indústria bélica, a mão de obra é desviada para o campo de batalha e os Estados Unidos surgem como grande fornecedor aqui do continente europeu. Beleza? Então, vamos lá, vamos para a número 2. A número 2 pergunta a seguinte: contextualize a expressão American Way of Life, relacionando-a ao liberalismo. Então, a pergunta quer saber em qual contexto o American Way of Life surge. Ele surge aqui na década de 20. A década de 20 é chamada de os anos dourados nos Estados Unidos, ou os loucos anos 20, em que era incentivado um consumo exagerado, um consumo em massa. Então, o que o American Way of Life reflete? É um aumento da oferta de bens de consumo, que a gente chama de euforia, o consumo exagerado, fazendo com que os americanos vivessem o que a gente chama de American Dream. O que é o American Dream? É justamente relacionando esse American Way of Life, esse consumo exagerado, essa euforia consumista, ao sonho americano. O que o liberalismo fala nesse sentido? Ele despolitiza a desigualdade. Por quê? Quem não cresce na vida é porque não se esforçou o suficiente. As pessoas que trabalham o suficiente, as pessoas que investem no trabalho, elas têm uma oferta de produtos para serem consumidos e elas vão consumindo cada vez mais e se tornando cada vez mais felizes. Então o Estado passa a não controlar a produção, passa a não interferir na economia, dizendo que o não sucesso dessa produção, desse consumo, é individual. Então eu preciso me esforçar, eu preciso comprar para poder ser feliz. O presidente da época, o Hoover, ele falava que o seguinte: cada carro teria 2 garagens e cada geladeira um frango, ou seja, incentivando esse consumo em massa. E como que o liberalismo se liga a isso? É justamente essa não interferência do Estado. O Estado, ele não tem que interferir no modo como as pessoas estão gerindo o seu dinheiro. Cada um vai de acordo com a sua oferta, beleza? Então, American Way of Life: euforia, consumo exagerado, consumo cada vez mais relacionado à felicidade. Quanto mais eu consumo, mais feliz eu estou, mais feliz a minha família é. Ou seja, o American Dream: cada esforço individual vai resultar em um sucesso ou em um fracasso. E a gente tem então a despolitização da desigualdade social. O liberalismo entra nessa questão, beleza? Também com as palavras de vocês, seguindo esse esquema: American Way of Life, aumento da oferta de bens de consumo devido à euforia dos anos 20. O liberalismo despolitiza a desigualdade, atribuindo sucesso ou fracasso de acordo com cada realidade individual, não é responsabilidade do Estado. Beleza? Número 2, ok. Qualquer dúvida, pessoas, procurem no WhatsApp, beleza? Número 3, a número 3 pergunta o seguinte: apresente 2 fatores que contribuíram para deflagrar a crise de 29. Então, tá pedindo pra gente apresentar, citar 2 fatores que contribuíram para que os Estados Unidos entrassem em crise em 1929. A gente vai destacar 2 fatores aqui. O primeiro deles, a superprodução. Esse é o mais evidente. O que é a superprodução? As indústrias vão produzindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mas o crescimento dessa produção não acompanha o crescimento da renda da população. Porque, gente, aquela ideia de ilusão, de que a renda dos Estados Unidos aumentou muito, mas ela estava concentrada nas mãos de poucas pessoas, que é a concentração de renda. E somada a isso, o que acontece com a Europa? A Europa se recupera, a Europa passa novamente a produzir os seus próprios produtos. Então fica uma produção nos Estados Unidos sem o comércio com a Europa e sem gente o suficiente para comprar. E o que vira então? Uma superprodução, que é um dos fatores para a crise de 29. E o outro fator, a especulação. Lembra que a gente falou sobre a bolsa? Então é o seguinte: uma empresa, quando ela quer
investimento, ela disponibiliza uma pequena parcela da sua empresa no mercado de ações, a gente chama de ação, essa pequena porcentagem da empresa, e as pessoas passam a investir nessa empresa e recebem os dividendos. O que é o dividendo? O lucro dessa empresa. Só que, o que aconteceu? Começou a ter um mercado de especulação nessas ações. O crescimento do valor das ações não acompanhava o crescimento da indústria, da empresa. O que as pessoas viam? A facilidade de terem lucro, né, um acesso rápido e fácil ao dinheiro, e começaram a comprar ação só para comercializar. Eu compro por um preço, vendo por um preço maior, eu compro por um preço, vendo por outro, então gerou um mercado de especulação que fez com que a Bolsa, em outubro de 1929, quebrasse, que a gente chama de crash da Bolsa de Nova York. Beleza? Então, dois fatores, a superprodução e a especulação do mercado financeiro. Tudo isso relacionado à concentração de renda nos Estados Unidos. Beleza? Número 4, pessoas. Explique como a concentração de renda colaborou para agravar a crise nos Estados Unidos. Ó, a gente acabou de falar da concentração de renda. Gente, esse é um assunto que sempre que cai em vestibular ou sempre que cai em prova, ele vai tratar desses fatores para a deflagração da crise de 1929. A gente sempre vai falar esses 3 pontos: a especulação, que é a quebra da bolsa, a superprodução e a concentração de renda. Como que a concentração de renda influenciou? Primeiro, a concentração de renda ela impossibilitava o aumento do mercado consumidor. Quanto menos a renda era distribuída, menos mercado consumidor. Foi o que aconteceu, por isso essa superprodução. Porque a ideia de que a economia estava crescendo, ela não acompanhava a divisão desse crescimento. Esse crescimento ele ficou limitado a uma parcela restrita da população. Então o que aconteceu? Não houve mercado consumidor o suficiente. Essa é a influência da concentração de renda na crise de 29. O mercado, ele acaba estourando essa superprodução devido à ausência de mercado consumidor. Por quê? Porque havia concentração de renda. Uma pequena parte da população detinha grande parte do valor financeiro nos Estados Unidos. Beleza? Bem simplesinha a 4 também, né, pessoas? Vamos para a 5. Comente uma consequência política e uma consequência econômica da crise de 29. Gente, toda vez que tem questão que pergunta mais de uma coisa na mesma questão, o que vocês fazem? Respondem só uma? Não respondem? Enfim, quando tem 2 perguntas, a gente tem que olhar o que a questão quer, se ela quer que cite, se ela quer que comente, se ela quer que explique e o que ela pede. Então, ela pede uma consequência política e uma consequência econômica. Consequência política, o questionamento ao capitalismo. Lembra que a gente falou isso no final da última aula? A maior economia no momento, os Estados Unidos naquela época, quebra e se vê impossibilitado de administrar a crise naquele primeiro momento. Então, passa-se a questionar o liberalismo clássico e o capitalismo. E aí o que surge como alternativa ao capitalismo? União Soviética, que não tinha sido afetada pela crise, lembra? Então, o socialismo. E na Europa, os regimes nazifascistas. Por isso que o Hobsbawm fala que o Hitler sai da final da crise de 29 como senhor da Alemanha. Então, os regimes totalitários se colocam como alternativa tanto ao socialismo quanto ao capitalismo. Por isso, a crise de 29 é usada para explicar a ascensão do Adolf Hitler na Alemanha. A gente vai falar sobre isso um pouquinho no próximo capítulo. Então, consequência política, questionamento do capitalismo. Consequência econômica. Gente, uma crise financeira mundial. No contexto dos Estados Unidos, demissão em massa, aumento do número de suicídio, crise financeira. Nos países que dependiam dos Estados Unidos, essa crise também chega, inclusive no Brasil, a gente tem uma crise da economia cafeeira, que os Estados Unidos eram o principal comprador do café do Brasil nesse momento. Então, a consequência econômica, o aumento do número de desemprego, uma crise financeira, enfim, uma situação caótica nos Estados Unidos e nos países que dependiam do investimento norte-americano. Beleza? Número 5 também, ok. Vamos lá para 6. Número 6.
explique as principais repercussões sociais da crise nos Estados Unidos. Então vai completar aqui essa questão 5. As repercussões sociais, elas envolvem as falências de bancos. Estima-se que mais de 8.000 bancos fecharam nos Estados Unidos de 29 a 33. A falência de inúmeras empresas. Fala-se em 100.000 empresas que fecharam nesse momento da crise, no auge da crise, que foi de 29 a 33. Com isso, com essa falência dos bancos, a falência das empresas, o que aumenta? O número de demissões. Com o número de demissões, aumenta o quê? O número da pobreza. E com o aumento desse contingente populacional marginalizado pelas demissões, o que acontece? O aumento do contingente de mendigos. Então, a mendicância aumenta exponencialmente, aumenta a miséria, a fome, suicídios. Registra-se um número muito alto de suicídios de empresários que perderam tudo da noite para o dia. Que aquele monte de ações eram apenas papéis, não tinham mais valor. Os bancos que tinham como garantia dos empréstimos das hipotecas, não tinha quem queria comprar as casas que estavam hipotecadas. Então, a ilusão do dinheiro acabou estourando e fazendo com que houvesse uma crise generalizada nos Estados Unidos. Beleza? Então, consequências sociais vai passar pela falência de empresas e bancos, consequentemente a demissão. Com o aumento do número de demissões, o aumento da taxa de miséria nos Estados Unidos, o aumento da taxa de suicídio, o aumento do número de mendicância, o agravamento da fome, enfim, uma série de consequências sociais graves. Beleza? Número 7, pessoas, lembrando que qualquer dúvida, gente, estou à disposição. É importante que vocês entendam que nesse momento, vocês são os protagonistas. A gente está tendo que subverter tudo que a gente entende pelo tradicional da pedagogia, né? Esse ensino de aula que o professor detém o conteúdo, ele transfere para o aluno que registra e tudo bem. O que a gente está tendo que fazer? A gente está tendo que remodular, refazer o que a gente entende por educação. E vocês são os protagonistas. Aluno assiste aula, estudante estuda. Então vocês têm que estudar. Beleza? Conto com vocês. Número 7 aqui, está quase fechando. Justifique por que a maioria dos países capitalistas do Ocidente foram afetados pela crise de 29. Pessoas, globalização. Vivemos num mundo globalizado. Os Estados Unidos era o maior credor da época. Os Estados Unidos emprestava dinheiro para vários países. Os Estados Unidos era responsável pela compra de vários produtos de vários países. A Alemanha, que foi muito prejudicada nesse contexto, porque tinha muitos créditos com os Estados Unidos, vai ver como consequência dessa crise de 29 a ascensão do nazismo. Que o Hitler vai se aproveitar disso para fortalecer o seu discurso autoritário, seu discurso totalitário. No Brasil, por exemplo, no Brasil a gente tem a crise do café. Por quê? Porque os Estados Unidos eram o principal comprador do café brasileiro. Então, por que esses países do Ocidente são afetados, a maioria dos países capitalistas? Porque há uma ligação devido à globalização e os Estados Unidos era o maior credor e o maior comprador de muitos produtos. Então, por isso foram afetados. Quando os Estados Unidos para de investir, para de emprestar dinheiro para poder tomar conta da crise interna, e acaba afetando os outros países. Beleza? Número 8. Explique por que a União Soviética ficou imune, entre aspas, diante da Grande Depressão. Pessoas, o que a gente estudou no primeiro capítulo? 1917, Revolução Russa. A União Soviética surge nesse contexto de revolução socialista, em que há um desligamento do bloco capitalista, né? A União Soviética se fortalece com outros pares, a Rússia se fortalece com outros pares, formando a União Soviética, e então esse isolamento pela qual a União Soviética passava fez com que ela não fosse afetada. Por quê? Porque ela não dependia do capital norte-americano, ela não dependia do financiamento norte-americano, não dependia do comércio com os Estados Unidos. Isso fez com que ela ficasse imune à crise. Por isso que o socialismo vai ser uma alternativa para alguns países. Alguns países veem no socialismo uma alternativa à fragilidade do capitalismo. Beleza? Recadinho.
amo vocês, estou morrendo de saudade. Mais do que ninguém, eu queria estar dando essa aula presencial, queria estar indo na carteira de vocês, andando pela sala, brigando com quem a gente tem que brigar toda vez, né? Rafael, beijo pra você. Enfim, queria mesmo estar com cada um de vocês, mas a situação, ela pede com que a gente faça dessa forma. Então, que vocês aproveitem as videoaulas, qualquer coisa que precisarem, tá bom? Próxima aula a gente vai falar então como se deu o processo de recuperação dos Estados Unidos na crise de 29. Vou mandar um material para vocês já irem estudando. Como que a gente está fazendo nessa primeira fase aí de EAD que eu proponho para vocês? Eu passo a matéria para vocês estudarem, ou por slide, ou um filme, até passei para vocês assistirem Tempos Modernos, né? A gente vai falar um pouquinho de Tempos Modernos também, quando falarmos sobre a recuperação dos Estados Unidos. Vocês assistem os filmes, vocês assistem os documentários, os vídeos, leem os slides, acompanham no livro e depois eu faço a devolutiva. Então eu venho como uma espécie de tutoria. A gente chama de sala de aula invertida. Eu dou o conteúdo, vocês estudam esse conteúdo, depois eu faço o fechamento dele a partir da explicação no vídeo, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijinho pra vocês. Saudades. Gente, olha aqui como é que eu tenho que vir. Eu tenho que deixar pra poder fechar, né? Beijo!